Paz, irmãos, que bom que vocês estão aqui novamente para a nossa 7ª aula sobre a igreja de Sardes. Bom, irmãos, quantas vezes nós nos deparamos com a palavra reavivamento? Quantas vezes Cristo nos chama para voltarmos a andar com Ele? Quantas vezes Cristo nos chama para voltarmos a adorá-lo? E muitas vezes nós ficamos vivendo do que nós já fizemos para Cristo e paramos de fazer. Isto acontecia com Sardes, uma igreja que se orgulhava do seu passado, mas se esqueceu de viver o presente para Cristo. E isto que Cristo quer nos chamar a atenção nesta aula. Nós precisamos nos fazer essa autoanálise e perceber se realmente estamos precisando de um reavivamento como a igreja de Sardes precisava. Bom, esse é apenas alguns pontos, mas tem grandes pontos relevantes nesta aula que eu quero que vocês analisem comigo, tá bom? Então, boa aula para vocês, bom estudo, fiquem com mais uma aula abençoada que o Senhor preparou para você. Amém? Deus abençoe. Vamos orar então para nós começarmos nossa aula? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, pela tua presença. Eu peço a Deus que o Senhor esteja dirigindo, ó Deus, cada momento desta aula, porque esta aula, ó Deus, eu coloco diante da tua presença, porque somente o Senhor, ó Deus, tem o poder para nos esclarecer, para que a nossa mente entenda a tua palavra. Somente o Senhor, ó Deus, tem as coisas que nós precisamos, tem as palavras que nós necessitamos, ó Deus. E nós estamos aqui é porque o Senhor está aqui. Nós estamos aqui porque o Senhor tem trabalhado em nossos corações. É porque o Senhor tem trabalhado no meio do teu povo, ó Deus. E por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor venha esclarecer, ó Deus, todas as nossas dúvidas. Porque realmente é o Senhor quem é o professor. É o Senhor que nos instrui, é o Senhor que nos ensina todos os dias, ó Deus. E esta aula é uma aula importante sobre a igreja de Sardes, ó Deus. Então, eu peço que o Senhor venha falar em nossos corações. Que todas as instruções que o Senhor deu, ó Deus, à igreja de Sardes, que nós venhamos, ó Deus, a ouvir essas instruções, a aprender dessas instruções e praticá-las, ó Deus, para que nós venhamos a agradar o teu nome. Dirija esta aula e se tiver alguma coisa, ó Deus, incomodando, alguma coisa atrapalhando, alguma coisa tirando a atenção dos teus filhos nessa noite, que saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, esta aula eu coloco diante da tua presença, faça conforme a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, vamos iniciar então esta aula sobre a igreja de Sardes. Então, como de costume, eu estou colocando em outras aulas aqui, as características das cartas. Isso inclui as 7 cartas, tem essas características aqui, mas o que nós estamos focando, realmente, relembrando, é o item 6, que é o esboço das aulas. O esboço que nós estamos utilizando e que o Senhor Jesus utiliza para descrever as cartas. Então Jesus, nas 7 cartas, nas 7 igrejas, ele vai utilizar esse mesmo esboço. Saudação, elogio, reprimenda, exortação e recompensa. Para algumas igrejas, ele não tem nenhuma reprimenda, nenhuma crítica. Isso a gente observa em Filadélfia, que é na nossa próxima aula, e nós observamos na igreja de Esmirna, tá bom? Mas hoje, a igreja de Sardes, dentro desse esboço, nós vamos ver que os elogios para esta igreja não existem. Tá bom? Vamos lá então. Essas são as 4 igrejas que nós vimos. A igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Então até agora nós vimos as recomendações, os elogios, a saudação e as recompensas para essas 4 igrejas. Então, antes de iniciarmos o conteúdo das cartas, vamos nos contextualizar a respeito da antiga cidade de Sardes. Sardes era um berço de uma grande comunidade de judeus que foram levados da Mesopotâmia para a região de Sardes no ano 218 a.C. Os judeus estavam um número considerável entre os habitantes de Sardes na época em que o Apocalipse foi escrito. Então, nós vemos uma singularidade na igreja de Sardes aqui, na cidade de Sardes. Eles tinham colônias de judeus ali, antes mesmo de Cristo nascer. Antes mesmo do Messias vir,
na igreja de Sardes, na cidade de Sardes, já haviam sinagogas, já haviam pessoas convertidas ao judaísmo ali nessa cidade, tá? Sardes localizava-se em uma importante região logística, recebendo 5 estradas principais, dentre elas a famosa Estrada Real, que surgiu a arte de tingir a lã. A parte superior da cidade ficava em um monte que se erguia sobre um vale. Dessa forma, era praticamente impossível qualquer invasão. Então, a igreja de Sardes, a cidade de Sardes em si, ela se orgulhava da sua localização e por achar que ela era intransponível. Jesus utiliza esse autoconfiança do povo de Sardes para colocar em alguns pontos da carta dele que nós vamos ver daqui a pouco. Mas era uma cidade que se orgulhava das suas fronteiras fortificadas, tá bom? Terceiro, contava-se com uma grande sinagoga, onde através dos escritos nas ruínas dessa construção, demonstra que houve efetiva participação da comunidade judaica. Tem algumas fotos que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. E perto dessa sinagoga também havia um ginásio, que era o centro de educação, esportivo, artístico e cultural. Então você percebe que era uma cidade estruturada, seja na área da segurança e também seja na área da educação, tá bom? A uma distância média de 1 quilômetro do centro da cidade, localizava-se o grande templo de Ártemis. Então, não era só em Éfeso que existia uma intensa adoração a Ártemis, mas também na cidade de Sardes também havia uma intensa adoração a Ártemis. Esse templo tinha uma dimensão de 100 metros por 50 metros. Então era um templo extremamente grande, assim como era o templo na cidade de Éfeso, que era dividido em 2 seções. Uma para culto de Ártemis, ou da deusa Diana, e outra para o culto a Zeus, tá? Do lado desse templo havia uma igreja onde é impossível não observar o contraste entre a igreja e o templo de Ártemis. Então, nós vamos ver na foto que do lado da igreja de Ártemis, que hoje é só ruínas, também tem ruína de uma igreja que provavelmente pode ser uma igreja cristã ali, tá bom? E não é de se duvidar que nesta igreja acontecia a igreja de Sardes, tá? Mas nada pode ser afirmado. Quinto, hoje a antiga cidade de Sardes é o atual vilarejo de Sartimaniza. Então, se você pesquisar no Google, você vai localizar essa região através desse nome, Sartimaniza, tá? A antiga cidade de Sardes foi devastada por um terremoto em 17 d.C., onde obteve ajuda do Império Romano para a reconstrução. Nas fotos também a gente vai observar que a localização dela é muito numa região montanhosa, uma região rochosa. E provavelmente naquela época era uma região de intensos terremotos. Então a cidade era destruída e tem relatos que no ano 17 d.C., tá? Jesus estava vivo já, Jesus já estava aqui na Terra, esse terremoto atingiu Sardes, tá bom? Então, nesse mapa aqui, você consegue observar, naquela linha marrom aqui no centro, a Estrada Real que eu citei para vocês, tá? Então, essa Estrada Real, muito famosa naquela época, passava por as principais cidades daquela época, e para quem tinha comércio, era essencial que o seu comércio estivesse próximo dessa estrada, porque era realmente a principal rodovia que existia naquela época. Tá? Os principais comerciantes, os principais homens mais ricos da época, quando queriam fazer negócios, eles com certeza passariam por esta estrada. E Sardes tinha uma localização próxima dessa estrada, o que fazia dela um centro de comércio muito intenso, tá bom? Aqui, se você vê nas 2 imagens, do lado esquerdo, você vai ver hoje o vilarejo de Sartimaniza. Esse vilarejo, ele não está junto com as ruínas de Sardes, tá? No centro desse vilarejo, você vê aqui algumas ruínas, esse centro aqui onde tem esse retângulo, bem no centro mesmo, você consegue ver um prédio antigo ali, essas são as ruínas de Sardes. E lá no fundo, nessa imagem da esquerda, você consegue ver o vilarejo. Então você consegue ver a distância, que as ruínas da antiga Sardes, ela está distanciada hoje do vilarejo de Sardes, tá bom? Do lado direito, você vê as ruínas do antigo templo de Ártemis, que eu citei para vocês, tá bom? E lá no canto
inferior esquerdo desta imagem, você vê um prédio pequeno ali, que é a antiga, ou a igreja que eu tinha citado para vocês agora há pouco, tá bom? Que provavelmente seria uma igreja cristã, e você consegue observar já o contraste do tamanho do templo de Artemis com o tamanho desse templo de igreja provavelmente cristã, tá? Como estou colocando em outras aulas também, no Maps você consegue ver a localização ali, Sart Malahise, que é na região da Turquia ali também, próximo de Akhisar, próximo a Éfeso, enfim, próximo em todas as igrejas daquela época, você consegue observar a proximidade entre elas. Tá? Uma imagem ampliada, você vê que de Éfeso até Sarte, se você pegar essa rota, você tem 331 quilômetros. É lógico que você pode encurtar essa distância se você traçar uma linha reta entre Sarte e Éfeso, tá? Mas você consegue observar já que é realmente são regiões próximas, tá bom? É como se você pegasse o estado de São Paulo e dividisse em dois, tá? A distância de Éfeso até Sarte, mais ou menos, seria daqui até Bauru, mais ou menos, tá bom? Então, uma imagem de topo, você consegue ver ali no centro, ali o vilarejo de Sarte. Aqui, naquela imagem ali inferior direita, você consegue ver aquele templo cristão que eu citei para vocês. Olha a diferença do tamanho de um templo para o outro. Aqui você consegue ver também a sinagoga daquela época, tá? Se você ver essa última imagem aí no canto inferior direito, você consegue ver ali no fundo, logo no fundo ali, digamos, como eu posso chamar, dois templos ou duas casas assim dentro dessa sinagoga, que é exatamente naqueles dois lugares ali. Não sei se aparece aqui, se eu passar o mouse, acho que aparece aqui, ó, aqui e aqui é onde os judeus eles liam tanto as leis de Moisés, como eles liam também os livros proféticos. Era nesses dois lugares onde eles faziam o discurso. Então eles se colocavam de pé e liam tanto a lei como as profecias, tá bom?
Então, depois de a gente analisar todo esse contexto aqui da cidade de Sardes, vamos realmente estudar, então, o conteúdo da carta da igreja de Sardes. Tá bom? Vamos ler, então, irmãos, Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, que é o conteúdo da igreja, conteúdo de Jesus Cristo para essa igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome do que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora sobre a ti verei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Então esse é o conteúdo da igreja de Jesus Cristo a Sardes, e diante disso nós observamos, fazemos a divisão da seguinte maneira. No versículo 1 nós vemos a saudação de Jesus Cristo, não identificamos nenhum tipo de elogio, como eu já havia falado. Lá no versículo 2 nós já vemos de fato, de cara, a reprimenda ou a acusação de Cristo para o comportamento do povo de Sardes. Lá no versículo 3 e 4, nós vemos a exortação, e no versículo 5, nós vemos a recompensa para aqueles que permanecerem fiéis, tá bom? Então, Sardes, nós identificamos a profecia dada a Sardes, é o comportamento da igreja cristã do século 16 até o século 18, tá? Esse período compreende a profecia dada a Sardes para o comportamento da igreja cristã nesse período. Então, nesse período, a igreja estava a ponto de morrer. Contudo, havia uma pequena chama acesa em alguns corações. Uma das menores cartas enviadas para a igreja, que não tinha outra opção a não ser renascer. A reforma não atingiu o cerne na igreja. Eu estou falando aqui da reforma protestante, que aconteceu nesse período, do século XVI até o século XVIII. Mas produziu ramos tenros e cheios da palavra de Deus. A mensagem de Sardes é uma advertência a todas as grandes igrejas que vivem à custa da glória passada. Tá? Então, qual era o comportamento de Sardes? Uma igreja que vivia da glória passada. Uma igreja que se orgulhava daquilo que eles haviam feito, mas que não produziam mais frutos bons. Eles precisavam renovar o seu voto, renascer totalmente. Este era o comportamento da igreja de Sardes. Tá? E isso aconteceu de fato, foi profetizado, e aconteceu do século XVI ao século XVIII, onde a igreja, diante de vários anos, deixar que o paganismo entrasse no meio do povo, a igreja precisava renascer de alguma forma. Então Deus usa algumas pessoas para que a reforma do cristianismo, a reforma protestante, acontecesse. E diante dessa reforma, nós somos originários dela. A Yahvé pôde aparecer, outras igrejas cristãs fiéis à doutrina de Cristo começaram realmente novamente a pregar a palavra, porque Deus colocou nos corações que a igreja dele precisava renascer, voltar às origens, voltar à doutrina, voltar àquilo que é a verdade e deixar o paganismo de lado, tá? Então vamos entender melhor todos esses aspectos aí. Vamos começar pela saudação. Sardes estava vivendo de aparência. Cristo é a cabeça da igreja e é capaz de dar nova vida.
Então, de cara, Sardes estava vivendo de aparência. Não era Cristo quem estava conduzindo Sardes. Então, Jesus começa assim essa carta. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, como dissemos anteriormente, nas 2 primeiras aulas, onde nós descrevemos as características do Cordeiro descritas por João em Apocalipse, no capítulo 1, 7 indica plenitude e integridade. Dessa forma, estamos nos referindo ao Espírito Santo, que em Efésios 4:4 diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Tá? Então podemos dizer que esses 7 aí, quando Jesus fala isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, é aquele que tem a plenitude, a integridade, ao Espírito Santo que está com ele. Amém? Então, primeiro, o Espírito Santo dá vida à igreja. Então, quando Jesus utiliza essa saudação para Sardes, ele está realmente descrevendo que o Espírito Santo é que vai fazer com que a renovação que precisava acontecer em Sardes, que precisava acontecer na igreja de Cristo, era através do Espírito Santo. Era através da plenitude do Espírito, a integridade do Espírito dentro da igreja é que faria com que a igreja renascesse. Não tinha outra forma. Então, é o Espírito Santo que dá vida à igreja. Sem ele, a igreja começa a morrer. Amém? Segundo, a igreja nasceu quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. A ordem de Jesus aos apóstolos foi clara: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder que virá do alto. Então, quando o Espírito Santo desce, ali inicia a igreja. Ali inicia os últimos dias. Ali sim o povo de Deus estava preparado para dar continuidade ao evangelho que Jesus Cristo tinha colocado, a nova aliança que Jesus Cristo tinha instituído. E isso só podia acontecer quando eles fossem revestidos do Espírito Santo. Tá bom? Terceiro, o Espírito Santo, ele infunde nova vida. Um reavivamento. Então, para a igreja de Sardes, tem que ficar muito clara essa mensagem de Cristo, nessa saudação de cara já. Nós precisamos renovar a nosso voto, nós precisamos renascer, nós precisamos voltar para Cristo. E isso só pode acontecer se o Espírito Santo descer em nós. Porque se o Espírito Santo, se a plenitude não descer em nós, isso será impossível. Tá bom? Quarto, é o Espírito Santo foi quem trouxe ordem ao mundo tenebroso e sem forma. Lá em Gênesis 1:2, nós vemos a ação do Espírito Santo tirando o caos e colocando as coisas em ordem. Olha o que diz Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá? Então você percebe que o Espírito Santo estava encontrando, procurando vida para colocar as coisas em ordem. Tá bom? O Espírito Santo deu vida a um homem recém-formado do pó da terra. Gênesis 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E lá em Jó 33:4 diz assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então é o Espírito Santo que começa a nos dar vida, que dá vida à igreja, que nos dá vida, e sempre foi ele que deu vida ao homem. Tá bom? É o Espírito Santo, é o principal agente no plano da redenção. Ele é o responsável por trazer aos homens a capacidade de receber a palavra de Deus. Então, quando nós estamos em épocas de batismo, irmãos. Todas as pessoas que vão na frente na igreja, eles não são convencidas porque o pastor prega. Eles não vão lá porque o pastor chama. Mas isso é uma demonstração visível que o Espírito Santo trabalha nos corações do povo de Deus, e é ele que faz a pessoa ir lá receber a Cristo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, e é ele que faz com que o homem aceite a graça, aceite a redenção, aceite o poder de Cristo. Tá? E isso tinha que acontecer em Sardes. Isso tinha que acontecer na igreja de Cristo, depois de tanto paganismo entrar dentro no meio do povo de Deus. O povo de Deus tinha que começar a separar aquilo que é verdade, aquilo que é mentira, aquilo que está destruindo a igreja ou aquilo que está fortalecendo a igreja. E quem pode dar esse discernimento é o Espírito Santo, e sempre vai ser ele. Amém?
Então Sardes ele estava em trevas, e ninguém melhor do que o Senhor para restaurar a ordem e a vida a uma igreja morta. Sardes estava morta, eles precisavam de vida. E não tinha como eles terem vida, a não ser através da plenitude e a integridade do Espírito, que é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele está entristecido, ele está esquecido, a igreja começa a perder a vida e poder. Tá? Se nós deixarmos o Espírito Santo de lado, a igreja não vai mais para frente. É ele que nos fortalece. A vida vem dele. Amém? Então, esta é a saudação de Cristo para a igreja de Sardes. Vocês precisam reviver. E não se enganem. Vocês só vão conseguir fazer isso se vocês novamente deixarem o Espírito Santo entrar no coração de vocês. Tá? Então, nesse ponto de referência, sempre deve ser Cristo. Nosso ponto de referência. A aparência de qualquer um se desfaz, inclusive dos líderes da igreja, pois é o Senhor quem coloca e tira. Então a referência nossa, o nosso ponto de referência, sempre deve ser o Senhor, sempre deve ser Jesus Cristo, tá? Porque se for homens, nós vamos nos desfazer. Isso automaticamente vai acontecer, tá? Jó 23:13 diz assim: mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Então, Jó 23:13 demonstra: se o Senhor quiser fazer, ninguém vai impedir. Se o Senhor quiser tirar, vai acontecer. E se que ele quiser colocar no meio do povo de Deus também alguma coisa, isso acontecerá, porque o Senhor é quem define todas as coisas. E Salmos 135, do versículo 6 a 8, diz assim: tudo que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Ele faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva e tira o vento dos seus tesouros. O que feriu os primogênitos no Egito, desde os homens até os animais. O salmista demonstrando que o Senhor estabelece todas as coisas. E quando ele resolve a respeito de alguma coisa, vai acontecer. E isso que a igreja tinha que estar em mente. Nós temos que andar porque o Senhor está nos conduzindo. Porque se nós andarmos por nós mesmos, pelo pastor, pelo nosso irmão, se nós quisermos andar para impressionar alguém, vai se desfazer. Porque não é esse o nosso centro. Nosso centro é Cristo. E se ele resolver fazer, vai acontecer. Tá bom? E o Senhor continua. Eu não só tenho a plenitude do Espírito comigo, eu também tenho as 7 estrelas. Isso o Senhor fala. Então, como vimos, as estrelas, lá na primeira aula que nós falamos, são os pastores, os líderes das igrejas. Então, aqui está demonstrando que Cristo controla as 7 estrelas e, dessa forma, nós podemos dizer algumas coisas. Tá? Então, essa demonstração que as estrelas, simbolizando os pastores ou os líderes das igrejas, estão na mão de Cristo. Cristo é aquele que está dominando todas as coisas. E os líderes estão na mão dele. Tá bom? Ele tem o controle de tudo. Então, primeiro, por vezes uma igreja ela começa a morrer por culpa do pastor. E o Senhor precisa remover essa estrela e colocar outra em seu lugar. Talvez isso era muito percebido, dava para perceber em Sardes. Uma igreja que estava andando no caminho errado, às vezes por culpa do seu líder. Então, o Senhor está demonstrando aqui, vocês estão confiando muito no seu líder. Ele está na minha mão. E se eu quiser, eu me desfaço e coloco outro. Porque eu sou o Senhor. Tá bom? Segundo, Cristo, ele reafirma o seu poder sobre os líderes e certamente cobrará de cada um o dano que causaram à igreja. Então, isso tudo está demonstrado nessa frase. Ele tem as 7 estrelas. Ele tem domínio. Os líderes estão sobre o seu controle, sobre o seu domínio. Tá bom? E terceiro, muito provavelmente a igreja de Éfeso, que nós estudamos anteriormente, estava se tornando uma igreja morta, assim como a igreja de Sardes. Pois este é o fim daqueles que perdem a referência que é Cristo. Quando nós deixamos o primeiro amor, nós caminhamos para ser uma pessoa morta, uma igreja morta. A igreja que abandona o primeiro amor, que abandona aquela chama que é o Espírito Santo, ela fatalmente vai caminhar para
para a mortandade. A igreja vai se tornar morta realmente. Isso não tem saída, tá bom? Então essa é a saudação que Cristo já coloca para a igreja de Sardes. Eu sou aquele que tem a plenitude do Espírito Santo, a integridade comigo, e eu sou aquele que tem as 7 estrelas nas minhas mãos. Eu sou o Senhor que reaviva a igreja, e eu sou o Senhor que controlo todas as coisas, inclusive o líder. Está nas minhas mãos. Eu sou a cabeça da igreja. Tá? E aí, se a igreja quiser crescer, vai ser de acordo com a minha vontade. Esta é a mensagem de Cristo para a igreja de Sardes, e muitas vezes, irmãos, é a mensagem para nós, que achamos muitas vezes que estamos vivos. Mas vamos lembrar, se o primeiro amor, vamos analisar conosco mesmo, com você mesmo, se o primeiro amor está andando no seu coração. Porque se isso não estiver acontecendo, nós identificamos com a igreja de Sardes uma igreja que está caminhando para ser uma igreja morta. Amém? Bom, vamos então para os elogios, que na verdade não existem para a igreja de Sardes. Não há palavras de elogios para o cristão de Sardes. Essa igreja, ela evidenciava essa realidade através das suas obras. Observando o contexto, nós podemos dizer que não existia qualquer problema doutrinário, não existia qualquer indício de oposição, não há nenhum relato de perseguição. A congregação se tornara acomodada e complacente e vivia à custa de sua reputação no passado. Era uma reputação sem realidade, uma fachada sem poder, e como a própria cidade, a igreja de Sardes gloriava-se do esplendor do passado, mas ignorava a decadência do presente. Perceba que Jesus Cristo não elogia o presente de Sardes. Eles não elogiam o dia a dia de Sardes como ele fez em outras igrejas. Não tinha um comportamento tão evidente que pudesse fazer com que Cristo separasse um texto ou uma frase e desse um elogio a Sardes. Porque é uma igreja que estava simplesmente morrendo, sem o Espírito Santo de Deus, e isso não traz elogio nenhum diante de Cristo. Cristo não vai trazer elogio nenhum, porque não existe elogio para uma igreja que abandona o Espírito Santo, para uma igreja que está no caminho da morte. E isso que estava acontecendo em Sardes. Então nós não identificamos nenhum tipo de elogio nesses textos que nós lemos, tá bom? Então não existia oposição, nós não identificamos nenhum povo oprimindo a igreja de Sardes, fazendo com que a igreja de Sardes negasse a sua fé em Cristo. Não tinha, eles não tinham oposição, não tem relato disso, não tem perseguição nenhuma. Então era uma igreja que se acomodou. Nós não temos por que batalhar tanto pela fé em Cristo. Nossa vida está boa aqui, tá? É essa a impressão que dá nesses textos que nós lemos. Amém? Então não existem elogios. Então vamos então para as reprimendas do Senhor Jesus Cristo, que nós identificamos ali no versículo 2. O cristão de lá de Sardes, ele havia adormecido, porque o Senhor fala assim, ó, sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Quando líderes e membros da igreja, eles se acostumam com as bênçãos e se tornam complacentes com o seu ministério, o inimigo, ele encontra uma brecha para entrar. Tá? É o que aconteceu muitas vezes, vem à mente a nós, né? O que aconteceu com Davi no templo. Era um momento de ele estar batalhando, mas ele simplesmente se acomodou numa situação que parecia confortável. E foi exatamente nessa situação que o inimigo encontrou uma brecha para tirá-lo da presença de Deus. E exatamente o que ele faz. Quando nós nos acomodamos com a nossa vida, com a nossa fé, com o nosso ministério, é aí que Cristo vem, é aí que o inimigo vem para nos tentar, para nos tirar da presença de Deus. E o Senhor continua assim: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Olha que palavra forte do Senhor Jesus. Primeiro, ao que parece, a congregação de Sardes não testemunhava ativamente na cidade. Então, se o Senhor Jesus falou para eles: eu não estou achando as tuas obras perfeitas diante de Deus. O que vocês estão fazendo não está chegando de forma agradável diante de Deus, diante de mim. Não está. Então, primeiro ponto que eu posso colocar aqui,
Ao que parece, a congregação de Sardes, a igreja de Sardes, não testemunhava ativamente na cidade. Eles não pregavam, eles não evangelizavam com intensidade sobre aqueles que não eram convertidos ainda na região de Sardes. Segundo, não eram perseguidos, porque não invadiam o território inimigo e não havia atrito, porque não havia movimento. Eles não se atritavam, digamos assim, não sei se existe essa palavra, eles não se opunham àqueles que tinham uma fé diferente da fé deles. Tá? Terceiro, os incrédulos de Sardes consideravam a igreja um grupo de pessoas respeitáveis, mas não perigosas e nem invejáveis. Tá bom? Então, são essas palavras que Jesus fala. Ser vigilante, confirmas os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. É uma mensagem simples. Acordem, preguem a minha palavra, porque tem pessoas que não conhecem ela. Tem pessoas que não conhecem o evangelho. Elas estão morrendo. Então despertem, acordem e vão pregar a palavra. Porque vocês não estão fazendo... A pregação de vocês não chega de forma agradável diante de mim. Vocês precisam mudar essa atitude. Essa é a mensagem de Cristo. Essa é a principal reprimenda de Cristo aqui no versículo 2 do capítulo 3 para a igreja de Sardes. Agora, no versículo 3 e 4, nós encontramos a exortação. A exortação nada mais é do que o caminho para se corrigir o problema. Então, Jesus Cristo identifica o problema aqui no versículo 2, e agora ele vai dar o que eles devem fazer para corrigir o problema. O Senhor, ele dá uma recomendação muito parecida com o que ele dá para a igreja de Éfeso. Ele fala assim, lembra-te e arrepende-te. O que mostra que o juízo do Senhor em relação às más obras, elas são implacáveis. Tá? Salmo 75, eu não vou ler aqui, irmãos, para nós não consumirmos muito tempo. Mas, se eu não me engano, é um salmo de 10 versículos, e você vai ver essas questões aqui do juízo de Deus em relação a uma má obra. Então, leia lá depois Salmo 75. O Senhor diz assim, aqui nessa sessão, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Lembra do que vocês receberam de mim. Lembra das palavras, lembra do evangelho, lembra da verdade, da doutrina que foi pregada a vocês. Guarda essas palavras no seu coração. O salmista fala para não pecar contra Deus e se arrepende. Esta é a recomendação de Cristo para a igreja de Sardes, para que eles corrijam o problema. Então, o cristão de Sardes são exortados a relembrarem os ensinamentos ministrados, observá-los novamente e abandonar o estilo de vida que estavam levando. O primeiro passo para a renovação em uma igreja que está morrendo é a consciência honesta de que há algo de errado. É o reconhecimento de que nós precisamos melhorar. A igreja, ele é um corpo, tá? E como um corpo, ele é formado por membros independentes, interdependentes, que precisam um do outro. Ou seja, para que o corpo seja saudável, ele é necessário alguns aspectos aqui, tá? Crescimento, conservação, reprodução e força. Qualquer organismo vivo precisa desses 4 pontos. Crescer, se conservar, reproduzir e se fortalecer. Tá? Isso é um fato e que precisava acontecer em Sardes. A igreja de Sardes precisava entender que eles eram um corpo e que eles tinham uma cabeça, que é Cristo, que precisava conduzir eles. Então eles precisavam tomar consciência disso e se arrepender. Identificar os seus erros, como Cristo já tinha identificado para eles, mudar suas atitudes, se arrepender e voltar ao primeiro amor, para que eles pudessem renascer de novo, e isso só podia acontecer através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que faz o corpo crescer, é o Espírito Santo que faz o corpo se conservar na fé em Cristo, é o Espírito Santo que faz o corpo se reproduzir, ou seja, pregar o evangelho a outras almas, e é o Espírito Santo que nos fortalece, muitas vezes no dia da angústia, tá? Então, um dos principais problemas das igrejas era deixar a palavra do Senhor em qualquer lugar. Por isso a morte no meio da igreja. Então, nós identificamos que é hora de praticar a palavra de Deus. Olha o que o salmista fala no Salmo 119,
no versículo 10 a 12. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, e ensina-me os teus estatutos. Esta é a oração que a igreja de Sardes precisava fazer, tá? Relembrar e voltar a praticar os estatutos do Senhor. Amém? A exortação do Senhor continua para a igreja de Sardes. Ele fala assim, ó, este é o caminho para vocês resolverem um problema. Mas, se vocês optarem por não resolver o problema, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Sardes era uma cidade praticamente impossível de ser invadida, como eu falei aqui anteriormente. Elas se orgulhavam das suas fortalezas nos periférios da cidade. A Acrópole de Sardes, tá, ficava a cerca de 500 metros acima das estradas principais e constituía uma cidade forte e invencível. A palavra Acrópole é o plano da cidade, então ela ficava muito alta em relação àquela estrada real. Então as pessoas que passavam pela estrada viam a Acrópole, viam a fachada de Sardes no alto da montanha. Então elas ficavam no alto, elas observavam quem podia entrar e quem estava saindo da cidade. Elas dificilmente, ou era impossível, ser pega desprevenida, porque os vigias da cidade, por ela estar numa localização alta, eles identificavam qualquer tipo de invasão, tá? Em sua história, Sardes foi invadida pelo menos 2 vezes. Então, não era 100% segura. Ambas as vezes porque as sentinelas, aquelas pessoas que vigiam a cidade, faltaram com o seu dever. Então não adianta você ter uma localização muito boa se você depositar a sua confiança em pessoas, tá? A igreja, conhecendo esses fatos, foi exortada a não proceder dessa forma. Jesus conhecia esse fato, e isso talvez era muito forte para o povo que estava recebendo essa carta, tá? Então Jesus Cristo utiliza essa confiança de nunca ser, dificilmente ser surpreendida, para mostrar realmente que se eles depositarem a sua confiança no lugar errado, eles vão ser invadidos, eles vão ser destruídos, tá? Então, lembrando, o Senhor avisou a Éfeso que viria e removeria seu candeeiro, se eles não se arrependessem. E o Senhor está advertindo Pérgamo, vimos em outra aula, que ele viria e guerrearia usando a espada do Espírito. Jesus está falando, dando oportunidade de arrependimento. Se não se arrepender, eu vou vir a vocês com um propósito. Para Éfeso ele falou, se vocês não se arrependerem, eu vou remover seu candeeiro. Para Pérgamo, eu vou vir e vou guerrear usando a espada do Espírito, tá? Então a congregação de Sardes deveria estar atenta e vigilante quanto à sua vida espiritual, porque senão iriam sofrer julgamento, um confronto desagradável com Cristo, tá? E uma coisa que nós não queremos é nos confrontar com Cristo. Cristo, ele não quer nos confrontar conosco. Cristo, ele não quer batalhar conosco. Cristo é nosso Senhor, nosso Salvador. Ele quer nos instruir, ele quer que nós venhamos a andar em caminhos certos, caminhos corretos. Ele quer que nós venhamos a agradar o coração dele, tá? E Cristo, tudo isso que ele está fazendo aqui, toda essa exortação, não é para assustar Sardes, não é para nos assustar, não. Ele está nos exortando porque ele quer o nosso melhor. E como Pai, como Senhor, ele quer nos fazer andar em caminhos corretos. E se precisar agir de uma forma mais dura, por amor a nós, ele vai fazer. Mas antes ele nos dá a oportunidade de nos arrepender de uma forma mais tranquila. Mas infelizmente nós vemos que muitas pessoas ignoram a forma tranquila. Então elas têm que passar por um processo mais doloroso, para que o coração dela se converta, para que ela volte nos caminhos corretos. E tudo isso que Jesus Cristo está fazendo é amor, é simplesmente amor. A exortação dele não é para apavorar ninguém. A exortação de Cristo para todas as igrejas é o amor dele ao seu povo. Amém? Então não podemos brincar com Deus ou com o dia do Senhor.
Deus, ele julga todas as coisas. Ele tem olhos como chamas de fogo, como nós falamos anteriormente. Seja na nossa vida ou na eternidade, ele é juiz, tá bom? Então vamos sempre lembrar o que está escrito lá em Isaías 2:12, que diz assim: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Tá? O Senhor, ele não se deixa se escarnecer. O Senhor, ele detesta aquele que é altivo, aquele que se acha muito. Tá? Em breve, isso que o profeta Isaías está profetizando, ele virá, e ele vai abater todos esses. Então, vamos deixar essas coisas para trás e nos arrepender. Esta era a mensagem que o Senhor queria passar para a igreja de Sardes. Tá? Esta é a exortação que Jesus Cristo queria dar para eles. Porém, ele continua. Mas também tem em Sardes ou em Sardo algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então Jesus Cristo ele reconhece. Ainda no meio de vocês há aqueles que servem a mim, que são fiéis a mim. Então, esse branco fala de justiça. Isso mostra que no meio da congregação de Sardes haviam remanescentes. Sempre há remanescente. Seja qual povo for, sempre o Senhor encontra aquele que ele pode usar, tá? Que conservava a pureza moral, ou seja, eles escondiam a palavra no seu coração. Os salmos que nós lemos agora há pouco, tá? Salmo 119. Onde a vida, a esperança. É isso que nós identificamos em Jó 14, de 7-9, que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os teus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Tá bom? Então, se o Senhor está disponibilizando a água, a fonte, a presença dele, então ao cheiro da presença dele existe esperança e pode existir vida. É isso que nós identificamos em Jó capítulo 14, e é isso que Sardes tinha que ter em mente. Ora, nós podemos estar morrendo, mas o Senhor, ele está nos colocando diante de nós, para que se nós quisermos, nós podemos voltar a ter vida. Amém? Como sabemos, o comportamento da igreja de Sardes foi uma profecia do comportamento da igreja no período que compreendeu o século 16 ou 17 até o século 18, mais ou menos. Chamamos esse período da Igreja de Cristo, aqui nesses séculos, de Reforma Protestante. Entretanto, a Reforma ela não mudou a realidade da igreja, que estava morta, né? A igreja permitiu que muitas coisas erradas penetrassem dentro dela. Ela morreu, precisava ser reformada. Da mesma forma, os remanescentes, eles não mudaram a realidade de Sardes de uma forma para outra. Esses remanescentes identificados por Cristo, eles não conseguiram mudar a realidade presente na igreja de Sardes. Era uma realidade evidente. Essa aí é uma igreja morta. E essas pessoas que mantinham a verdade no seu coração, que estavam vivas, elas não conseguiam mudar esta realidade que era visível na igreja de Sardes. Tá? Mas a força dos poucos, desses remanescentes, deu continuidade ao evangelho. A igreja, durante o século XVIII, durante o século XVI até o século XVIII, podia estar morta. Mas haviam pessoas fiéis a Deus que deram continuidade à palavra. E foram essas remanescentes, essas pessoas que puderam fazer a reforma da Igreja de Cristo. Tá? A reforma para que a verdade de Deus voltasse ao seio da igreja. Os remanescentes da Igreja de Sardes não transigiram com a sociedade pagã ao seu redor e nem se tornaram acomodados e complacentes. Eles, de alguma forma, deram continuidade e foram usados, sim, pelo Senhor para dar continuidade à obra de Cristo. Amém? Então, essas foram as exortações que Cristo dá à igreja de Sardes. Jesus Cristo dá todos os caminhos que eles podiam seguir, passo a passo que eles deviam fazer. Lembrar
da palavra de Deus, se arrepender dos seus pecados, voltar os olhos para Cristo, confiar nele, e eles seriam perdoados, sarados e renovados através do Espírito Santo. Caso eles não quisessem fazer isso, eles iriam se confrontar com Cristo. Amém? E por último aqui, para nós encerrarmos a aula, lá no versículo 5, nós encontramos as recompensas ou os galardões que Jesus Cristo promete àqueles que aceitam a sua exortação. Aqueles que escolhem se arrepender, aqueles que escolhem ser renovados, restaurados, tá? Despertem, vigiem, e lembre-se da palavra que receberam e obedeçam. Esta é a fórmula que Cristo passou para a igreja de Sardes, para que eles fossem reavivados. E Jesus fala assim: o que vencer será vestido de vestes brancas. Aqueles que aceitaram a minha exortação e se arrependeram, será vestido de vestes brancas. Então essa afirmação deveria ser consideravelmente importante para a igreja de Sardes, pois era uma importante cidade de fabricação de vestes de lã. Então Jesus utiliza um aspecto real da antiga cidade de Sardes para demonstrar uma realidade espiritual, que aqueles que forem fiéis a ele vai vestir essas pessoas com vestes brancas, tá? Isso nos mostra que a recompensa dos vencedores viria na forma do livramento completo da corrupção deste mundo. Então, essa demonstração de vestes brancas demonstra a pureza total e que Cristo nos livraria de qualquer tipo de mancha, de corrupção que essa terra nos proporciona, infelizmente. Olha o que diz 2 Pedro, de 1 a 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, vestes brancas, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, pelo desejo, há no mundo. Tá bom? E ele continua: e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O livro da vida será o último livro a ser observado no dia do juízo final. E todo aquele que não consta nesse livro da vida está condenado. É isso que a Bíblia nos afirma. Por isso o nome. Estar registrado nesse livro significa segurança eterna ao lado de Deus. Entretanto, nós vemos claramente que o nome do salvo pode ser riscado do livro da vida. Porque Jesus fala, de maneira alguma o riscarei. Isso porque a inclusão no livro da vida, naquele dia, está ligado à sua autenticidade e conversão, e à vitória no processo de santificação. Tá? Isso demonstra que realmente nós precisamos de Cristo para ser salvos. Não existe uma pessoa salva que não desceu as águas do batismo. É impossível. A pessoa tem que descer as águas do batismo, tem que aceitar a Cristo, e o nome dela é escrito sim no livro da vida. Isso é fato. Jesus Cristo não fica riscando e colocando nenhum nome no livro da vida. Não. O que ele está falando aqui, de nenhuma maneira riscarei, é lá no juízo final, é no momento final, quando você morre, a sua trajetória aqui na Terra acabou. E durante essa trajetória na Terra, existe a santificação, é um processo que nós nos encontramos diariamente. E se nós rejeitarmos o processo de santificação, como a igreja de Sardes estava rejeitando, o fato é que eles podiam ter descido as águas do batismo, podiam ter aceitado a Cristo, mas naquele dia, o nome deles, que foi escrito quando eles aceitaram a Cristo, não estaria mais lá. Porque eles simplesmente rejeitaram o tratamento do Espírito Santo através da santificação. Eles foram reprovados. E é por isso que eles tinham que aceitar a exortação de Cristo, para que essa reprovação não acontecesse. Mas se eles rejeitassem a palavra, eles seriam reprovados. E essa reprovação, no último dia, resulta no riscar o seu nome no livro da vida. Tá bom? Olha o que Hebreus 12, 14 diz. Segui a paz com todos e a santificação. O autor de Hebreus é claro nessa questão. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu aceitei a Cristo e desci as águas do batismo, meu nome está escrito no livro da vida, estou garantido. Se eu rejeitar o processo de santificação, o autor de Hebreus fala que nós não veremos a Deus.
Amém? A respeito dessa questão, existem duas perguntas mais frequentes que são feitas a respeito desse ponto. Primeira, como podemos saber quando Deus escreveu ou não o nome de alguém? Só para confirmar o que eu acabei de falar para vocês. O que precisamos entender é que a única maneira de termos o nome escrito no livro da vida é se aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Esse nome ele é escrito quando se aceita o Senhor verdadeiramente. Quando aceitamos o Senhor, nós somos selados com esse Espírito Santo e assim entramos em um processo de santificação, onde nossas fraquezas e falhas vão sendo tratadas. O que Deus deseja é sinceridade e vontade de servi-lo verdadeiramente. Assim o nome estará escrito no livro da vida pela eternidade, irmãos. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que buscam. Tá bom? Segunda pergunta que é frequente ser colocada. Essa primeira resposta, se vocês tiverem dúvida, depois escreve no chat. Escreve na sala que depois eu respondo. Mas eu acho que ficou claro na minha fala anterior a essa primeira pergunta. Agora, uma segunda pergunta que existe é: e os desviados, aqueles que saíram da igreja? Como explicar os que experimentaram verdadeiramente a graça de Deus, que aceitaram a Cristo verdadeiramente, que desceram as águas do batismo com o coração verdadeiro e agora estão fora da igreja? Não podemos dizer que algum desvio da fé, que a pessoa sair da igreja, então meu nome está riscado. Não é isso. O nome simplesmente é riscado ou apagado do livro da vida. Deus, ele conhece o coração, é isso que 1 Samuel 16:7 vai falar. E muito mesmo longe da igreja, muitos que estão longe da igreja, mantêm uma chama no seu coração que pode ser reavivada. Tá? A apostasia não tomou conta da pessoa ainda. Essa pessoa se afastou por algum motivo, mas não se esqueceu de Deus totalmente. Tá? E muitas dessas pessoas se arrependem e voltam às primeiras obras. Então, nunca devemos julgar alguém. Nós não sabemos quem são essas pessoas. Nós não sabemos quem são apóstatas, quem vão voltar para a igreja, quem vai voltar ao evangelho, quem não vai. Nós não temos essa sabedoria, mas Deus sabe. Tá? Então, o julgamento cabe a Ele, e não a nós. Pois, como foi dito, somente Deus conhece o nosso mais íntimo. Tá bom? É isso que Jeremias 17:10 vai falar. Jeremias 17:10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Tá bom? Então, o livro da vida, queridos, ele é o livro onde está escrito aqueles que aceitaram a Cristo. Fato. Ele não é riscado, o nome não é riscado ali todo momento. Não. Jesus Cristo escreveu o seu nome assim que você se batizou, assim que você desceu da água do batismo. E não vai ser riscado. Mas ele deseja que você seja aprovado na santificação, nesse processo. E caso você rejeite o processo de santificação, no final do seu dia, naquele dia, onde você vai se apresentar diante dele, você vai ter a surpresa do seu nome não estar ali. Não porque ele riscou simplesmente por riscar, não. Porque você rejeitou a ação do Espírito Santo sobre a sua vida através do processo de santificação. Tá? Tudo indica que o Senhor está tratando nessa questão do apóstata, aqueles que não querem mais voltar ao evangelho. Quem são os apóstatas? Não sabemos, irmãos. Nós não podemos identificar o apóstata. Nós podemos identificar o comportamento apóstata. Mas se o coração dele já se apostatou de uma forma que não dá mais para voltar, nós não sabemos. Só o Senhor sabe. Então, de uma forma bem simples, a apostasia na Bíblia ela é a negação do ensino bíblico e o afastamento das pessoas da vontade de Deus. Nós podemos ver essas duas passagens aqui, Hebreus 6, 4, 8 e Hebreus 10, 26, 31. Leiam depois lá com calma, você vai ver essa questão. Tá? Esses dois textos que vocês leem depois, deixa claro que o apóstata era, a princípio, um cristão verdadeiro. Por isso o juízo é duro e irreversível. O pecado contra o Espírito Santo. Tá? A pessoa que rejeitou a Jesus Cristo de uma forma irreversível. Tá? Mas uma vez, nunca devemos julgar alguém. Separar o joio do trigo,
aqueles que servem, aqueles que não servem, não é a nossa função. Corremos o risco de arrancarmos trigo junto. E o que nós devemos fazer? Coisa que nós nunca vamos perder: oração. Nós devemos orar por todos. Se você conhece alguém que se afastou da igreja, se afastou da fé, se afastou do evangelho, que assim como Sardes se afastou da presença de Deus, não julgue. Ore pela vida dele, para que Deus venha a, assim como ele exortou Sardes, também exortar essa pessoa. E se Deus quiser, essa pessoa vai aceitar o tratamento de Cristo e vai voltar aos caminhos dele. Amém? E ele vai conseguir a salvação. E nessa sessão aqui na igreja de Sardes, no versículo 6 se conclui assim: e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aqueles que vencerem terão o seu nome publicado nos céus. Ora, a pessoa foi aprovada no processo de santificação. A pessoa andou com Deus aqui na terra. Então, ela vai ser publicado, o nome dela publicado nos céus. O vencedor, ele entrará pelas portas da frente. E essa conquista são para aqueles que guardaram e não se envergonharam do evangelho. Veja o contraste. Vitória, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E derrota, Marcos 8,38, porque qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas obras, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então existe esse contraste. Eu aceitei a Cristo, mas se eu me envergonhar do evangelho e abandonar Cristo, eu me encaixo aqui em Marcos 8,38. Mas se eu aceitar Cristo e defender a minha fé, andar com Cristo durante toda a minha vida, eu me encaixo em Romanos 1,16. Tá? Amém, irmãos? Então são esses a recompensa para aqueles que aceitaram a exortação de Cristo. Amém? Então, hoje nós encerramos a aula. Essa quinta igreja, a igreja de Sardes, a igreja fraca, a igreja que morreu, abandonou a palavra de Deus e precisava ser renovada. Isso aconteceu durante o século XVI até o século XVIII, quando finalmente, a partir do século XVIII, a igreja passou por um período de reformulação, reforma, tá? Onde a palavra de Deus começou a voltar aos seios da igreja. E isso, por causa dessa reforma, é que se originou as grandes igrejas hoje na América, tá? Foi por causa da reforma protestante. Durante esse período, irmãos, foi o período onde, século XVI, século XVII, século XVIII, onde foi desbravado com intensidade a América do Norte, Central e América do Sul. E com isso, o Senhor não deixou que simplesmente o continente fosse desbravado, mas que a mensagem dele, a verdadeira mensagem apostólica do Senhor, entrasse dentro do continente americano. Tá? E graças a esses remanescentes é que nós temos acesso hoje à verdadeira palavra de Deus. Amém? Vou fazer um comentário que está em Tiago 5, 19 e 20. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Para a gente não ter o costume de realmente de julgar as pessoas, que muitas vezes estão desviados, parados, e ainda mais com tudo isso que aconteceu nessa pandemia, muitos terão a fé enfraquecida, esfriada. Então nós precisamos da palavra de exortação, que é dar um ânimo, dar uma força, aproximarmos dessas pessoas e trazermos de volta para os caminhos do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Então Deus abençoe. Obrigado aí pela presença, pelo compromisso. Bom, então continua o convite aí. Se você conhece alguém aí que poderia estar assistindo essa aula nesse momento, converse com ela. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?